Boa noite. Melhorou. Eu sou Felipe, historiador, e eu no mestrado estudei o tombamento de áreas naturais pelo CONDEFAT, né? E assim, a minha pergunta é rápida, mas no sentido assim, eu perdi a fala inicial do professor Fagin, não sei se a questão foi abordada, mas a minha dúvida, assim, por ter estudado essa questão do pioneirismo que o CONDEFAT teve desde os anos 70 na preservação das áreas naturais, como que o CONDEFAT vê o seu legado, né, dentro dessa perspectiva de preservação que tinha sido levantada lá pelo Aziz Absaber e por toda uma equipe de geógrafos que atuaram no CONDEFAT ao longo dos anos 80. Né? Então, como que o CONDEFAT vê esse legado, né, essa perspectiva de preservação relacionada ao patrimônio natural? Eu posso rapidamente... Aliás, eu preciso pedir desculpas para a Janira, não está aqui para vocês, que eu calculei mal e eu tenho que sair daqui a pouco. Lamentavelmente interrompeu um pouco esse diálogo que nós estamos aqui estabelecendo. Mas assim, o CONDEFAT, quando foi criado, nós não tínhamos aqui no estado de São Paulo a Secretaria do Meio Ambiente, não tínhamos a CETESB, não tínhamos nenhuma política de preservação nas APAs que existem hoje, nada disso existia. Então o CONDEFAT acabou sendo onerado com responsabilidades muito grandes, que a Ana Luísa já mostrou, o Percival também. Essa também foi uma responsabilidade que caiu sobre os ombros do CONDEFAT, quer dizer, o olhar para a preservação do patrimônio natural do estado de São Paulo. Eu acho que o CONDEFAT até se deu bem. A Serra do Mar, ela tem um valor simbólico e material, os dois, muito grandes. Quer dizer, a coragem, digamos assim, de um conselho tão pequeno, tão modesto, propor o tombamento e ver esse tombamento sendo aprovado de uma extensa área natural e muito importante. A Serra do Mar, entre outras coisas, tem a importância de ser a transição para o Planalto, né? É a cumieira da subida da serra. Ela é muito importante. Agora, eu acho que hoje em dia nós já podemos dividir essas responsabilidades com órgãos estaduais que têm até por dever e por obrigação um olhar de preservação e de proteção das áreas naturais do estado. Eu acho que elas têm até capacidade instalada muito maior do que a nossa. O que nós estamos hoje vendo é que tipo de convivência pode o Conselho do Patrimônio ter com órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente, como a CETESB. Existe uma convivência. Acho que nós pensamos em qualquer coisa que seja mais cênica. O CONDEFAT não entende de botânica, não entende de biologia, sabe dessas preocupações, mas não tem capacidade instalada para isso. Mas nos preocupa o cenário natural dessas áreas. Então é nesse momento e é nesse assunto que nós podemos dialogar com esses órgãos. É o que a gente vem fazendo. Nós temos que ceder um pouco do território, que historicamente pertencia ao CONDEFAT, e receber desses órgãos um conhecimento, uma capacidade crítica muito maior do que nós temos. Essa convivência está acontecendo, eu acho possível. Boa noite. Meu nome é Bruno, sou historiador assim como colega, e gostei muito da palestra e gostaria de colocar algumas questões, sobretudo pensando no uso social do patrimônio histórico, né? Eu elenquei aqui em 4 questões, né? Então, na perspectiva de abordar o tema do uso social do patrimônio histórico em São Paulo, a gente pode elencar algumas dúvidas, questões e inquietações. A primeira delas: que tipo de proposta o CONDEFAT pode ter para a utilização de bens imóveis, tendo em vista as principais demandas sociais paulistas e brasileiras, tais como saúde, educação, por exemplo? Em outras palavras, é possível preservar edifícios, por exemplo, para moradias populares, conectando os tombamentos com necessidades concretas da população? O CONDEFAT é um garantidor da fruição estética e, ao mesmo tempo, pode se inserir em grandes políticas públicas.
isso não conferiria uma outra dimensão e legitimidade para suas ações, para além daquilo que os senhores colocaram, e muito bem colocado? No segundo momento, ainda pensando na conexão entre o CONDEFAT e as demandas sociais, haveria alguma proposta de diminuir a distância entre uma coisa e outra, pensando nas distribuições representativas dentro dessa instituição? Ou seja, pode-se aventar a possibilidade de construir canais de comunicação com a população de uma maneira geral, por meio, talvez, de um órgão decisório rotativo, de modo que cada processo se levasse em conta a opinião das comunidades locais em relação ao alvo do tombamento? Isso que o presidente colocava em relação àquele projeto lá de São Miguel e tal, que me chamou muita atenção. Isso ajudaria a reduzir o abismo existente entre uma casta intelectual com poder decisório sobre o que deve ser patrimonializado e as necessidades / usos de valia social? Esse é o segundo momento da pergunta. Ainda tenho mais dois, vou tentar ser o mais breve possível. É possível pensar no tombamento de bairros não como mecanismos de defesa de uma cultura autóctone, mas sim como meio de impedir o trânsito de fluxos populacionais, entre aspas, indesejados? Será que os processos de bairros como Pacaembu e Jardins não podem ser lidos como propostas, talvez, não sei, elitistas de um semi-apartheid cultural? Nesses casos, pode ocorrer uma utilização dos principais dispositivos patrimoniais para elitizar ainda mais o espaço urbano de uma megalópole como São Paulo? E por fim, o que me chama a atenção, as ditaduras, os regimes ditatoriais e autoritários de uma maneira geral têm uma simpatia muito grande pelo patrimônio, né? Isso, como historiador, acho que chama muita atenção. E por que isso acontece, né? Parece nítido o interesse do Estado em relação ao que deve ser lembrado e como isso deve acontecer. Em que medida o senhor considera o CONDEFAT atrelado aos interesses estatais, né? Isso é uma questão que me chama a atenção. Que papel esse órgão representa na antiga ideia de São Paulo, por exemplo, de se autorrepresentar como pioneiro econômico, sobretudo? Pensemos nas bandeiras, nas ferrovias, nas indústrias, para ficarmos em alguns exemplos. Em resumo, o CONDEFAT rechaça, mantém ou não elege essa questão, o pioneirismo de São Paulo, como digna de suas resoluções, pensamentos e práticas? É isso de uma maneira geral, agradecendo a bela exposição de todos. Muito obrigado. Bruno, você sem dúvida está... Vamos só ver a próxima questão? Sim. Não, mas deixa-me responder. Você está convidado a organizar um simpósio. Sem dúvida alguma, são boas ideias. Hoje, a nossa proposta é uma outra, né? Que são essas políticas, esses envolvimentos sociais todos que você fala. Se não fosse para a sociedade, o CONDEFAT não existiria. Agora, ele não vai resolver todos os problemas, né? Então, eu acho que dentro disso, o mais importante que você está perguntando, se ouve a população para que algo fosse tombado. Eu gostaria que a Ana Luísa desse a experiência dela de amparo. Olha, não é só de amparo, mas ultimamente nós temos realmente, de fato, trabalhado com as comunidades quando nós vamos estudar um bem a ser tombado. E procuramos fazer reuniões, sentir a receptividade, ou então, muitas vezes, nós chegamos com uma proposta de seleção de alguns imóveis e recebemos outras completamente diferentes. Então, nós temos essa sensibilidade para nos abrirmos para que realmente a comunidade se manifeste. Agora, o caso que eu posso falar mais gritante é o de Amparo, é uma cidade que já há um estudo de tombamento há 20 anos, exatamente porque nós estamos dando todas as possibilidades para a população, para que ela se coloque de que forma ela gostaria, porque ela nos pediu o tombamento do núcleo urbano, porque de fato é uma cidade que, independente de se nascer lá, de ter laços afetivos, sugiro que todos visitem, é um roteiro belíssimo, tem ali
Monte Alegre do Sul também. Enfim, é uma arquitetura preciosa, mas há também remanescentes da população rural e da população esquecida, que precisa também ser levado em conta, e foi levado em conta no tombamento. E nós passamos, há 20 anos, estamos conversando com o Amparo, e agora que me parece que vai se fechar esse tombamento, dando voz à população da cidade. Já sofremos muitas críticas na própria cidade, no primeiro momento, justamente entendendo que estávamos selecionando apenas a visibilidade de uma elite. No segundo momento, se privilegiaram os becos e as casas de classe média. E agora, finalmente, nós estamos vendo casas operárias, porque realmente Amparo teve o auge do café, com a crise de 29 ela cai, teve um período da indústria com poucos operários e hoje ela vive como uma cidade estância. Então, essa é a renda dela. De forma que nós estamos abertos sempre e negamos toda essa tradição de cultivar o que é patrimônio de poucos, né? Nós queremos, agora, como o professor Tirapelli falou, um simpósio organizado por você, nós poderíamos chegar a boas propostas. Sobre esse processo e como que ouvimos, através das oitivas, o Fagin. Olha, eu queria dizer 2 palavras sobre a palestra que você acabou de dar. Uma diz respeito aos usos. O uso não é um bem tombável. Nós não temos capacidade de imobilizar um edifício para que ele seja permanentemente uma estação ferroviária. Não dá. Isso é uma coisa que tem que sair do universo das nossas tentativas e nossas decisões. A segunda é que também não é um desejo do CONDEFAT tombar o Estado inteiro, tudo que existe. Não. O que a Ana Luísa relatou é uma coisa muito desejada. Com a orientação de alguns técnicos do Conselho, o prefeito de Botucatu tomou a iniciativa de preservar a estação ferroviária de Botucatu. Esse é o nosso desejo, é descentralizar isso, fazer com que os vetores venham de lá para cá e não vão daqui para lá. Como isso se dá? Nós temos hoje, nos 645 municípios, 70 conselhos municipais. É muito pouco, 10%, 12%. Se amanhã, no futuro, nós tivermos 645 conselhos municipais, isso vai ser o ideal desejado, né? Nós vamos poder ter um congresso de conselhos que se fazem ouvir e que sabem o que querem. Nós tivemos a semana passada um negócio muito interessante chamado Jornadas do Patrimônio. 15 cidades que têm bens tombados de muita relevância foram acionadas para fazer contato com a população, abrir os bens tombados, a visitação pública, debates, discussões sobre aquilo tudo. Foi de grande sucesso. Foi pela primeira vez que o Estado teve, foram 15 municípios. Nós pretendemos, ano que vem, 50 ou mais municípios que tenham isso. Porque, o que eu digo, tem uma tradição paternalista, que é natural que o Conselho tenha. A gente recebe prefeitos, secretários de cultura de municípios do Estado, pedindo coisas. Será que você pode me ajudar aqui? Pode dar um dinheirinho ali? Vê que você pode me dar uma força? Eu tenho tentado reverter isso para a seguinte coisa: olha, nós não estamos aqui para dar nada para ninguém. O que vocês vêm fazer aqui é contar para mim as proezas que vocês fazem na sociedade, as histórias fantásticas que vocês têm para contar. Aí nós vamos dialogar. Se você vier pedir coisa, eu não tenho recurso. O nosso diálogo acaba, termina, nem começa. Agora, se você vier me contar, a Ana disse aí, Botucatu, olha, nós queremos de todas as maneiras que essa estação permaneça. É um bem para nós, é uma coisa importante para nós. O CONDEFAT vai ajudar, e eu sei que vai, não com dinheiro, nem com receita, nem com nada, mas troca de ideias. O sujeito, em 10 minutos, ligou para o DENIT e conseguiu a cessão da estação, a população de lá. Mudando um pouco, nós tivemos em Itu recentemente, por um simpósio que ocorreu lá com fazendas
no interior do estado, e vimos que a cidade, o prefeito foi até o CONDEFAT, eles estão se organizando, estão restaurando os principais bens que eles têm. Né? A cidade se mobilizou para isso. Por quê? Porque a população percebeu que o patrimônio é público, é da população. Eu tenho aqui uma frase. Existe uma senhora chamada Maria Luísa Serrilhos, eu não conheço, ela é técnica ou conselheira espécie do Conselho Municipal de Madrid. Eu, na leitura de um livro, vi uma frase dela que eu achei muito expressiva. Sem que a sociedade use o seu patrimônio, sem que a sociedade sinta a necessidade do seu patrimônio, sem que a sociedade recupere e integre o patrimônio às suas formas de vida, sem que o patrimônio se transforme em algo cotidiano e próximo, e sem que a sociedade reivindique para si o patrimônio como um direito, ela disse, não haverá futuro para o patrimônio. É o que nós desejamos, é que a sociedade lute pelo seu patrimônio. Não nós três aqui. Nós somos 3 pessoas. Não vamos conseguir muito mais do que nós conseguimos. A Armata de Branca Leone. O que eu quero ver é vocês falar, olha, é isso que nós queremos. E é por isso que nós vamos lutar. Nós vamos ser solidários, pode ter certeza. Mesmo com os nossos parcos recursos. A outra pergunta? O professor Fagini vai ter que se retirar, a gente continua aqui, tem mais uma pergunta. Poderia, eu não sei, uma sugestão. Se alguém tiver, a Janira tem e-mail, se alguém quiser fazer perguntas por e-mail, ela pode encaminhar para mim, para o Percival, para a Ana Luísa. A questão da descentralização, São Paulo inova no Brasil como município com o Compresp, que é o mais novo entre CONDEFAT e IFAM. Por que os municípios, aí vem Amparo, né, não tratam isso? Ou existem leis ordinárias municipais que... Muito fácil, não acho que há nenhuma dificuldade. Nós temos também um programa de orientação aos municípios que querem ter o seu próprio patrimônio municipal. O CONDEFAT dá essa orientação. Não é uma coisa complicada. É um desejo político. Então os municípios têm isso? Tem, lógico. 70 deles têm hoje. 70 deles. 70 de 600. Isso. Pense que 10 anos atrás só tinha um. Então, já melhorou. Eu vou pedir licença para vocês e agradecer a paciência e a atenção. Obrigado. Senhor Gustavo, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta se refere a essa questão de tombamos, mas tombamos pensando em quê? Depois de todos aqueles valores que durante a palestra a gente foi vendo, né, os valores que o professor levantou, o valor estético e tudo mais, mas como todos esses valores que a gente levanta vai se relacionar com a educação. Então, pensando em educação patrimonial, o conselho, né, o CONDEFAT, no caso, ele, quando vai fazer o processo de tombamento, já está pensando também em uma prática educativa ou um diálogo com a Secretaria da Educação para fazer essa ponte com as escolas estaduais do município do bem tombado, ou a gente está tombando para registrar e preservar só a materialidade, não está pensando na prática educativa como uma forma de conservação e preservação do bem. Qual que é o seu nome mesmo? Gustavo. Gustavo, nós já tivemos há 2 anos atrás e continuamos tendo programas educativos dos nossos técnicos junto às cidades que eles selecionam e as escolas. E se discute, então, o uso de cada um dos imóveis, são dadas aulas a respeito do patrimônio local, e isso, mais uma vez, aconteceu no Vale do Paraíba, porque realmente lá eles têm uma consciência de que eles estão circundados por um patrimônio especial. E o resultado foi fantástico, porque se dependesse dos alunos que tiveram aquelas aulas, foram oficinas de técnicas, inclusive de técnicas construtivas, do que era construído no patrimônio local, justamente esses alunos e essas escolas desenvolveram cartilhas e o patrimônio ganhou uma outra dimensão. E, no caso, o CONDEFAT, infelizmente, tem esse título tão pomposo, mas ele passou a ser absorvido com mais simpatia e
procurado mais por essas cidades do Vale do Paraíba, que tinham já essa maturidade. Mas isso está completamente no horizonte dos técnicos e do Conselho de atuar nas cidades. Houve um momento em que, quando se ia fazer um tombamento, por exemplo, de uma ferrovia, se ia até a cidade, se reunia, fazia-se uma audiência pública e explicava o porquê da importância daquele imóvel, embora quase todos soubessem, e davam, inclusive, pediam sugestões de destinação de uso. Nem todos sabiam, não havia muitas vezes possibilidade, mas esse movimento já existe. Falta ele realmente se espalhar pelo estado todo e falta ele ter uma organicidade maior. Só sobre os estabelecimentos de ensino, são 162, a gente pode falar aí por volta de umas 150 cidades, né? Então, está um pouquinho respondido. Todas essas escolas receberam material com cartilhas para que se fale que os alunos estão estudando dentro de um patrimônio que é tombado. Aí depois vem as igrejas. É um pouquinho complicado, mas nós tivemos agora um grande simpósio com 600 pessoas, sexta e sábado, lá no Tuca, com padres, bispos do Brasil inteiro, para se falar sobre as obrigações que a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, tem, os laços, vamos assim dizer, com toda a religião e os monumentos religiosos do Brasil. Então, isso já é em um outro nível até, porque são 2 estados que fizeram as suas... foram 10 anos para se fazer este plano de colaboração, de preservação das igrejas. E agora, cada estado tem que fazer os seus simpósios. E o grande problema os padres têm que saber que eles são responsáveis por isso. E tem padre que não sabe de nada, né? Então, é muito difícil, mas talvez que o patrimônio mais bem conservado é o da igreja, porque todo mundo vai, tem... Agora, o grande problema, se todo mundo vai, todo mundo tem uma boa vontade de passar uma tinta. E passa uma tinta acrílica em cima de uma taipa de pilão, adeus. Aí o negócio vai tudo. Tem até caso de pintura de igreja. Ele deu um monte de lata de tinta. Que cor que deu? Cor-de-rosa. Tudo bem, passa a tinta cor-de-rosa na igreja. Então, se peca pela vontade de se preservar também, né? Mas eu acho que os estabelecimentos de ensino, 162, mais 58 igrejas, vamos assim dizer, e essa quantidade de estações, eu acho que estão 3 momentos da história, e respondendo para o Bruno também, você tem a implantação, ou você tem o momento colonial da igreja junto dentro da política que é do altar e do trono, que a gente fala. Depois você vai ter essa nova política da república com o ensino laico, e depois você tem essa expansão da indústria, exatamente. Então, nós não vamos ter 200 igrejas barrocas para tombar, como Minas, né? Então, o nosso pioneirismo é um outro. O nosso pioneirismo talvez tenha sido a capacidade de passar de momentos, os antigos ciclos do café, e vai passando um para o outro, para a gente chegar aonde chegou. E é por isso que nós estamos já tombando as coisas modernas. Logo vão ter que tombar as coisas pós-modernas também. Você ia fazer uma pergunta. Eu queria voltar à educação. Sou do Centro Paula Souza, trabalho com as escolas técnicas e com projetos de memória e história da educação profissional. Nós temos algumas
escolas nossas, inclusive, estão em bens culturais, né? E outras foram tombadas, estão entre essas 126, mas pelo que eu percebo, elas estão tombadas, assim, não se pode mexer externamente. Como nós temos alguns centros de memória, é uma luta para preservar objetos que estão relacionados com o patrimônio cultural da ciência e tecnologia. Nós temos trabalhado com a produção de catálogos, com inventários e catálogos para preservar escolas centenárias com bens lá da década de 20, com muita história, inclusive gerando teses, artigos em revistas científicas. O que eu queria perguntar é se existe a possibilidade de nós, enquanto professores, atuando nesses espaços e com esses documentos que nós temos de publicação científica, preservar esses objetos. Assim. Posso completar o que ela está falando? Você pode falar. Então, mais ou menos encaminhado, né? O CONDEFAD trata do patrimônio histórico-cultural. Eu quero saber por que ele não cuida da documentação, sabe, histórica. Vou te dar 2 exemplos. Um, ela acabou de falar agora. Um é da Caetano de Campos, que eu trabalhei, que a preocupação era preservar o prédio, porque o metrô ia derrubar, mas ninguém se preocupou com o que tinha dentro, que era, acho que até mais valioso do que o próprio prédio, que é do Ramos de Azevedo, que tem 300.000 iguais àquele lá. Então, o professor Tirapelli conhece o acervo, né? Ele ficou jogado lá na aclimação, a gente trouxe, depois cuidou dele, etc. É de um valor para a educação, porque eu nunca vi um arquivo tão completo que sobreviveu, né? Completo, com material didático, etc. E tal. E outra coisa que me chamou a atenção foi a questão ferroviária. Nós aqui do CEDEM tentamos, alguns anos atrás, na época que a professora Ana era coordenadora e a professora Célia Camargo, fazer um convênio, tentar alguma coisa com o arquivo de Bauru, o arquivo ferroviário de Bauru, que também está lá, é um negócio imenso jogado. O prefeito não quer usar esse prédio? Ótimo, faça um arquivo histórico das ferrovias, né? É o que o professor até estava falando, o uso, né? E então, assim, a preocupação é sempre com o prédio, sabe? Campinas também tem um acervo imenso ferroviário, jogado, que USP, Unesp e Unicamp tentaram fazer um bolo e preservar, e não deu certo, não sei como é que andam as coisas até agora. Então, eu estou puxando a brasa para minha sardinha, tá? Porque eu sou da área de arquivo histórico. Vou começar pela Jaci, depois eu passo para você. É o seguinte, você tocou exatamente nos acervos que são pedras nos nossos sapatos, porque tombamento de bens imóveis e, sobretudo, de acervos. Nós tivemos um conselheiro que ainda hoje nos auxilia muito, mas ele está afastado, que é o Piero Bezerra de Menezes, e ele tem diretrizes para tombamento de acervos de documentos, ou acervos museológicos mesmo. E a dificuldade que se esbarra é que, para se tombar um acervo de documentos, todos os documentos precisam ser discriminados. Antigamente se tombava, por exemplo, o acervo do Museu Paulista é tombado, mas soubemos que muita coisa que está na relação dos bens tombados não está mais lá. Assim como muita coisa que foi acrescida depois também não consta da lista de tombamento, porque o órgão, de uma qualidade do Museu Paulista, não estou aqui fazendo uma crítica, eu sei das dificuldades enormes que são, mas também não notifica, porque nós não temos essa função de ir atrás do que está realmente sendo acrescentado ao acervo, ou vendido, não pode ser vendido, mas delegado para outra instituição. Então, no caso,
consegui, por exemplo, mas isso foi acho que na década de 80, chegou a responsável pelo acervo do MAN, simplesmente cartas do Titilo Matarazzo, que ele que criou o MAN, né? Toda uma documentação para a criação do Museu de Arte Moderna, e esta pessoa ia se aposentar e estava apavorada, porque ela achava que aquilo estava justamente abandonado ali no Ibirapuera e que aquilo tudo ia se dispersar. Então, nesse momento, não havia ainda o documento do Piano Bezerra de Menezes, então eu pedi, era a Vera Horta, a crítica de arte a responsável, eu pedi para ela que me trouxesse a relação maior que ela pudesse dos documentos que ela tinha, que eles não tinham catalogado. Então, foi feito um tombamento, está tombado, inclusive chama-se Acervo Wanda Svevlo, que é uma pessoa que fez umas doações da Bienal, exato. Então, foi tombado o acervo todo da Bienal, do MAN, relacionamos os documentos aos quais nós tivemos acesso através da lista da Vera Horta, mas faltam muitos. Fica uma coisa que não seria perfeita, ideal. Então, por exemplo, outro problema que nós tivemos com o acervo do Edmar Cid Ferreira, que foi para, como que se chama, para guarda jurídica, e nós tivemos acesso porque eles foram distribuídos por 5 instituições da Universidade de São Paulo para que eles catalogassem. E, de fato, foi muito oportuno porque arte plumária, arte indígena foi para o MAI, Museu de Arte e Arqueologia. A parte de instrumentos foi para o Museu Paulista. Museu Paulista. A parte de quadros também, Oscar Pereira da Silva, tudo isso, tudo que diz a respeito da história paulista. Acervo de literatura de cordel foi para o IEB. E cada um deles que recebeu esse acervo, o Museu de Arte Sacra, que, por sinal, recebeu as peças que eram réplicas, né? Talvez uma só fosse aquelas do Aleijadinho, que eram réplicas e que aí não seria interessante. E os técnicos dessas instituições da USP ressignificaram, porque se sabe que o Edmar foi um colecionador alucinado, né? Ele trazia tudo, meio sem critério, juntou tudo, e aquilo não tinha muito sentido em termos de coleção. Apesar de nós termos tido o Brasil 500 anos, Brasil Connects, que fez aquela exposição maravilhosa. Então, nós propusemos o tombamento, todas essas instituições nos mandaram a relação das peças que receberam e que eram afinadas com o perfil dessas instituições receptoras. Nós fizemos catalogação de peça por peça, e justamente afirmando o seguinte, que se aquilo não fosse tombado, era a sentença do juiz De Santis, que aquilo iria para leilão porque fazia parte da massa falida e, portanto, ia se dispersar. Então, evidentemente, não só pela importância desses acervos, mas pelo risco de se perder tudo aquilo, nós propusemos o tombamento relacionando todas essas listas. Demos um trabalho infernal para as instituições para nos mandarem a tempo. Chega no Conselho, o Conselho não concordou, por conta de, justamente, representar um acervo que era uma lavagem de dinheiro, que não era um acervo dignificante, mesmo que se pensasse fazer a casa dele um museu é um lugar de sacralização, é um lugar de sacralização e de celebração. Não seria o caso, quer dizer, há conselhos e conselhos. Nesse caso, o conselho, depois de todo esse trabalho, arquivou o processo. Então, mais dia, menos dia, vocês vão ouvir que esses objetos todos estão indo a leilão para suprir a massa falida. Agora, no seu caso, eu acho adorável você vir com essa proposta, porque é uma questão só de procurar os técnicos do Condefat. Claro que há técnicos certos, não é, Percival? Que têm sensibilidade com isso e que vão fazer um trabalho conjunto com vocês. Porque os técnicos sozinhos não têm noção do que pode existir dentro disso tudo. E entrando em contato, sendo uma ação consolidada pelo Conselho, legitimada pelo Conselho,
todo esse acervo, que imagina a preciosidade, pode ser desenvolvido um projeto e pode ser pioneiro, inclusive piloto, para justamente... Eu protegi, assim, consegui não derrubar no espaço interno que pertenceu ao dispensário de poricultura na década de 30, um ofício, né, que sou trabalho para o governo, dizendo do decreto e tal, e a diretora daí não teve como derrubar as paredes numa reforma. E a cada 10 anos nós temos reformas internas. Exato. Mesmo que ela está tombada externamente. Mas... Não, e as sensibilidades... O Centro Paula Souza, Escola Politécnica, antiga sede da Paula Souza. Do engenheiro antiga sede. Lá nós também temos um centro de memória em implantação. Mas essa escola que eu estou falando é a Carlos de Campos, no Brás. Né? Ela é a escola profissional feminina. Nós tivemos, está em processo de tombamento, que nasceu por um caminho muito interessante, que é o Instituto Clemente Ferreira. Vocês devem conhecer, tem a Igreja da Consolação, subindo a Consolação, ao lado tem um prédio neoclássico, eclético, está mais para eclético, que foi o primeiro instituto contra a tuberculose. Esse doutor Clemente Ferreira nem era paulista, veio do Rio de Janeiro e estabeleceu ali, justamente com as senhoras da sociedade, na época, uma forma de atender aos vitimados pela tuberculose. Isso em 1920, uma coisa assim. E formou-se uma biblioteca com médicos importantíssimos, estudiosos da tuberculose. É um centro de saúde hoje. Ainda é um centro de saúde. Ele começou como centro de saúde, funciona, e uma diretora, e tem uma biblioteca extraordinária. Então, eu fui chamada aí não na qualidade de técnica, é pelo fato justamente de me interessar por acervos, eu fui chamada para ver como poderíamos preservar a biblioteca. Biblioteca são, assim, a história do trato da tuberculose até os dias de hoje. E uma das diretoras, nesta reforma, pretendia também jogar com papéis velhos. Então, se fez uma seleção e entramos com um pedido de tombamento que está em curso, tomara que ele seja aprovado pelo Conselho, pedindo o tombamento do prédio inteiro. Mas o sentido é justamente esse conteúdo, que conta a história do que foi a luta contra a tuberculose em São Paulo. E, de uma certa forma, no Brasil, porque vinham de outros estados. Em relação para Carlos de Campos, por causa desse dispensário, e porque lá surgiu o primeiro curso no campo da alimentação no Brasil. Pois é, e tem o Juqueri. O Juqueri, que também foi objeto de estudo de tombamento. Infelizmente, houve um incêndio lá e destruiu parte da documentação. E tem o desinfectório, que é tombado há muitos anos, desinfectório que foi criado em 1901, ali no Bom Retiro, justamente naquele momento do sanitarismo, das políticas higienistas do Estado, e que, por sorte, uma historiadora foi sua diretora, um certo tempo, e ela não só cuidou do restauro, como também ela instalou ali uma equipe que criou o Centro de Memória desse desinfectório de São Paulo, ligado à saúde pública. Então, eu acho que é um movimento de vocês irem até o Condefat. É difícil falar, não, bata e fala com quem? É falar, talvez, com a diretora, com a Beth, com o técnico, e ela encaminha para um técnico atender e ver as possibilidades. Agora, adiantamos também que somos poucos, éramos poucos, não sou mais lá, mas ainda continuam poucos, que se esforçam loucamente, mas que têm essa sensibilidade. E o importante, no que se abre um estudo de tombamento, o patrimônio já está garantido, legalmente. Legalmente. Então, é importante entrar com o processo, com o pedido. Ele segue como guichê, como falou o professor Fagin. Aberto o guichê, ele volta para o conselho ver se vale a pena ou não retornar com o processo. Se vale, geralmente, quando o corpo técnico diz que sim, o conselho endossa, né? Sim. Abre o processo de tombamento, aí legalmente não se pode fazer mais nada com aquilo, enquanto não acabar todo o processo de tombamento. Então, é uma forma de você segurar o bem. Eu fiz até meu pós-doutorado com esse catálogo, agora em museologia, para garantir isso. Eu, assim, o processo de tombamento. Eu assim, tive contato com todo esse patrimônio quando se fez o Centro Mário Covas. Aí foram restaurados muitos móveis
Aí depois, muito tempo depois, muitos móveis foram para um outro local lá no Bom Retiro, não foi isso? Eu sei que recentemente eles saíram de lá. Ah, saíram de lá. Então não sei mais para onde foi. Esse quarteirão que você está falando em frente o primeiro palácio do governo no Campos Elíseos. Não. É um outro lá na Rua dos Italianos, mais para baixo. Virou a documentação. Realmente tem que unir tudo isso. Agora vocês imaginem os arquivos das igrejas. Está para ser tombado o arquivo da Ordem Terceira de São Francisco. Assim, são livros de 1670, caixas e caixas e caixas e caixas. Professor, isso das igrejas tem duas coisas. Tem o arquivo da Cúria, que eu não sei quais são as irmandades. Não, as irmandades, elas são proprietárias, não há nada a ver com a igreja. Então, ou se não, manda para a sede, como se fala? Para a sede central. Então, muitas vezes fora do Brasil, a maioria das vezes fora do Brasil. Por exemplo, todo o acervo dos arquivos dos carmelitas está em Belo Horizonte, né? Então, realmente, e mais ainda, acervos mais complicados, como o do MASP, né? São 232 obras que são tombadas. E lá tem quase 5.000 obras. Quem que vai abrir para o Condefato e falar, venham ver aqui as 5.000 obras? É um problema. Sobre a igreja, esse convênio Vaticano e Brasil, as igrejas são obrigadas a abrir para as pesquisas. São obrigadas, mas uma ordem terceira não é. Não, isso é meu. Ninguém vai ver, é particular. Né? Então, aí depois você vai para as coleções particulares. Aí você nem aperta a campainha da casa das pessoas. Né? Porque nem lá dentro está. Está em outro lugar guardado. Gente, é uma questão de educação, é de uma questão, a gente não vê quem que doa as suas heranças para um museu, como fazem os norte-americanos. Quem que ganha muito dinheiro tendo estudado na São Francisco e depois vai querer remodelar uma sala e vai querer colocar o nome, sabe lá eu, de quem? Álvares de Azevedo, sabe lá eu quem? Aí tem um movimento de todos os estudantes que falam, não, aqui não vai ter nome de ninguém. Então, continua a sala daquele jeito. Muita ideologia. Então, e falta de querer que o Brasil seja alguma coisa, né? Só para completar que nós tivemos, há 4 anos atrás, a possibilidade de falar até com a Unesp, por conta dos conselheiros da Unesp que estavam lá, e estabelecemos convênios que o Condefat serviria como orientador metodológico, junto com os professores das respectivas universidades, e os alunos realizariam trabalhos de levantamento, de descrição dos bens, etc., etc. Mas não se chegou a termo, tanto com a USP como com a Unesp e a própria Unicamp. Então, é uma ideia que sempre corre com os representantes dessas universidades no Conselho, mas há uma burocracia qualquer que impede que isso não acontece. Formiguinha. Gente, para finalizar, você me desculpa, a Luísa deixou aqui um recadinho falando
Sugestão que o órgão faça audiências públicas nas cidades onde tem o patrimônio tombados para ouvir e criar grupos e tal. Em Sorocaba, 97% da população aprovou o tombamento lá. Então, não vamos dizer que há em todas as cidades, mas vemos que também em Amparo isso aconteceu. Colaboração para cuidar dos bens tombados e o que a comunidade pode no dia a dia ajudar a cuidar. As igrejas talvez que seja o mais simples, depois as escolas, mas depois tem outras, as casas, tudo ser casa de cultura também não dá, né? Tudo não vai dar certo. Gente, devido ao horário... Não sou especialista, sei lá se um dia você... A gente tem aqui o obelisco da memória. Sim. Um azulejo, eu não sei se dá... Do Osho Rodrigues. Dos portugueses. Não. São do Osho Rodrigues. Aí o que acontece? É a questão de entorno tombado. Até onde eu estou trabalhando está com o entorno tombado. Mas você vê ali subindo que chamam de Quirino Avelino de Andrade, que eu acho que foi um proprietário antes dos prédios, você só vê prédios de final da década de 50 para cá. E que você desce a Quirino, aí você já avista o obelisco, e depois você pode ir também para 9 de julho. Né? Então, esse entorno é tombado. Agora, você vê, aí você sobe você sabe que você tem um muro de arrimo segurando a Xavier Toledo. Então, se você sobe esse muro e entra, e vê aquele antigo quarteirão ali, Braulio Gomes, 7 de Abril, eu não sei se é Marconi ou outro nome, a gente sabe que em fotos ou quadros de época, ali eram igrejas. Tinha igreja ali. Não, ali não tinha nenhum. Entre a Braulio Gomes, a Xavier Toledo, aí subindo no muro de arrimo. Não tinha o Palácio São Luís, que era o palácio do arcebispo. E hoje tem a Casa Episcopal. E lá perdido no meio das árvores tem uma cruz. Não é onde está a biblioteca. Não, estou falando do quarteirão 7 de Abril, Xavier Toledo. Hoje chama Braulio Gomes ali, que é de frente para a praça. E a subida da Marconi, né? Que atravessa a 7 de Abril. Então não é um quarteirão. Naquela esquina ali, Xavier Toledo e Braulio Gomes, existem desenhos de época, não sei se desenho foto, que era uma igreja. É uma igreja protestante, é assim. Que depois foi para o Mackenzie. Não, tudo bem. E depois lá foi assim para o Mackenzie. Mais uma arranha-céu no contexto. E a Quirino, que é em torno da memória do obelisco, também cheio de prédios. Por que tombamento, então, de outras Não, mas áreas isso tudo já não. Esse tombamento, ele se deu, o Compresp é de 90, né? O Compresp deu-se em 95. Aqueles prédios são de 1950. Aí não há jeito. Mas eles consideram todo o entorno. É a área envoltória do bem tombado. O grande problema do Compresp, não é o nosso. Até 2003, todos os bens, como eu falei, eles eram obrigados a ter 300 metros do entorno tombados para não desfigurar a paisagem em torno do bem. Com o tempo se percebeu que isso era um tanto quanto autoritário. Por exemplo, fazer um tombamento de 300 metros em torno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco não tinha sentido, porque já estava todo verticalizado ali. Tudo feito. Tudo feito. Então foi isento de área envoltória. Pois é, porque quando foi tombado já estavam construídos. Então não tinha mais, mas de qualquer forma, naquela época era obrigatório 300 metros. Então, se tombou. E não é tombado, é regulamentação de área envoltória que é obrigada a passar pelo CONDEFAT para ver se demole, se não demole. Há que ter um diálogo, não pode realmente naquela área fazer qualquer coisa. Só para terminar, o pior de todos é: vamos ou não vamos tombar aonde a cidade de São Paulo nasceu? Esse processo é de 1969. Caiu na minha mão, meses depois que o conselho foi...
É um problema. Agora, tem que ter algum título. Não é preciso mais falar que você vai tombar o pátio do colégio, porque ele não existe mais. E não existe mais a igreja, aquela igreja que está lá de 1972. Mas o local aonde, né, lá embaixo, as fundações, aquilo tem que ter um título, tem que ter alguma preservação. Né? Aonde que cidade do mundo sabe aonde ela foi fundada? Uma cidade como o tamanho de São Paulo. Tem que ter um título qualquer, aquilo ali. Preservação da memória, não é preciso ser tombamento, mas alguma coisa. Ali teve a primeira casa de fundição de São Paulo, ali teve o primeiro teatro, ali Dom Pedro oficializou a independência do Brasil. Ali aconteceu de tudo. Durante 150 anos foi palácio do governo. A Casa da Marquesa, é real, né? Ou não? Hã? A Casa da Marquesa que você Ela é tombada. E a outra primeira, ela é real. Mas ela é real no sentido bem da época. Ela não foi refeita. Não, ela não foi refeita. Então, aí, aquele tombamento é aquilo dos 300 metros. Agora, quando a Casa da Marquesa foi tombada, aquilo tudo já existia. Então, temos que repensar também. Mas a Casa da Marquesa teve uma grande modificação. Ah, sim. Integrada com a Casa 1, né? Sim. Com o tempo, Sim. o Pinto, tudo ali fazia uma construção só. É. E na revitalização, no restauro, foi dividida as duas casas, né, e revitalizado, Sim. refeito todo o definitivo. Aquilo ali foi até a Congás. Eu cheguei a trabalhar uns dias lá dentro. Tem a parte subsolo, você está falando. Tem, subsolo. Virou subsolo. Uma dela que vai para o Dr. Viquecor Rodrigues. Lá Isso. embaixo. Foi fechado, não pode se passar mais. O beco dos jesuítas ou o beco do Pinto. Tá bom, gente, muito agradecido. A paciência de vocês ficarem até agora. Espero que a gente tenha colaborado com vocês.